Se ninguém mais o apoiar, o próprio Senhor virá ajudá-lo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, 4 de dezembro. É uma experiência desoladora quando os amigos o decepcionam ou alguém que você pensa ser fiel o desaponta. Se isso já lhe aconteceu, você sabe quão perturbador pode ser esse tipo de situação. Contudo, foi precisamente isso que aconteceu a Timóteo quando ele estava servindo como pastor sênior da igreja de Éfeso. Aparentemente, líderes que ele pensavam que seriam fiéis até o fim saíram e o deixaram em um momento de dificuldade. A dor e o sofrimento que Timóteo sentia por ter sido abandonado por aqueles em que havia confiado eram tão intensos que ele escreveu a Paulo a esse respeito. Se você já se sentiu traído por alguém que você amava, deve identificar-se muito bem com as palavras escritas pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo está se referindo ao tempo em que esteve diante do tribunal imperial romano para ser julgado pela primeira vez. Naquele momento em que precisava de amigos para testemunhar em sua defesa, ele se virou para ver quem testemunharia, apenas para descobrir que todos os seus amigos haviam ido embora, abandonando-o. Agora, ao escrever a Timóteo para encorajá-lo a permanecer forte em sua própria provação, Paulo relembra aquele momento extremamente difícil em que os que lhe eram próximos escolheram abandoná-lo. Paulo diz: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. A palavra defesa provém do grego apologia, composto pelas palavras apo e logos. Neste caso, apo significa de volta e logos significa palavra. Quando combinadas, a palavra resultante significa responder e retrata uma réplica, uma reação ou uma resposta. Era a antiga palavra usada para descrever um julgamento no qual o acusado tinha a oportunidade de responder às acusações feitas contra ele. Paulo diz: Na minha primeira resposta, ninguém foi a meu favor. A palavra foi provém do grego paraginomai. Trata-se de um termo técnico usado para descrever uma testemunha que se apresenta a um tribunal para apoiar um prisioneiro. Ao escolher essa palavra, Paulo deixa claro seu argumento. Quando ele precisou desesperadamente do apoio dos irmãos, nenhum amigo sequer se apresentou para testemunhar em sua defesa. Quando ele se virou e olhou para ver quem seria sua testemunha, todos os seus amigos haviam ido embora. De fato, Paulo prossegue dizendo: Antes todos me abandonaram. A palavra abandonaram em grego provém de egkataleipo, composta pelas palavras ek, kata e leipo. Ek significa fora, kata significa embaixo e leipo significa deixar ou abandonar. Porém, quando todas essas três palavras são unidas para formar uma palavra triplamente composta, essa transmite a ideia de dar as costas a alguém, deixar alguém em uma condição terrível, abandonar uma pessoa no pior momento possível e desistir de uma pessoa de maneira mais terrível, ou seja, transmite a ideia de abandono. Usando essa palavra desventurada, Paulo está dizendo: Eles não apenas não se apresentaram para me apoiar e ficar comigo, eles me deram as costas e me abandonaram no pior momento possível. Você pensaria que essas histórias de terror teriam deixado Paulo amargurado. Entretanto, não há qualquer traço de amargura no apóstolo. Ele aprendeu um segredo maravilhoso. Quando ninguém mais estiver ao seu lado, o Senhor sempre se apresentará para ficar com você, apoiá-lo e ajudá-lo. Continuando no versículo 17, Paulo diz: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Primeiramente, Paulo diz: O Senhor me assistiu.
Essa palavra assistiu provém do grego paristeme, que significa ficar do lado de alguém. Usando essa palavra, Paulo diz a você que Jesus Cristo não se envergonha de um soldado fiel. Quando ninguém mais vem em seu auxílio, Jesus Cristo está sempre presente para resgatá-lo. Jesus dará um passo à frente para ajudá-lo e defendê-lo quando seus amigos e familiares tiverem pulado fora do barco. Em segundo lugar, Paulo diz que o Senhor o revestiu de forças. Em grego, essa expressão é a palavra endunamou, que sempre se refere a uma capacitação ou a um fortalecimento interior. É composta pelas palavras em e dunamis. Em significa dentro de, dunamis significa força explosiva, capacidade e poder. Dela provém a palavra dinamite. Assim, essa palavra endunamu apresenta a imagem de um poder explosivo que está sendo depositado em algum tipo de recipiente, vaso ou outra forma de receptáculo. A própria natureza dessa palavra endunamu significa a obrigatoriedade de haver algum tipo de receptáculo no qual esse poder possa ser depositado. O que isso nos diz? Naquele momento em que se sentiu tão abandonado, Paulo recebeu um preenchimento sobrenatural de poder divino que literalmente o superalimentou para enfrentar de forma corajosa e vitoriosa um dos momentos mais difíceis de sua vida. No instante em que Paulo descobriu não ter amigos em que se apoiar, foi o exato momento em que o poder de Deus o encheu de uma nova forma e o tornou sobrenaturalmente forte para a provação que estava enfrentando. Essa era uma boa notícia para Timóteo e para todo outro crente que se sentir abandonado e decepcionado pelos amigos. Se alguém precisava ser lembrado de que o Senhor estaria ao lado dele e o fortaleceria em meio a todas as crises, esse alguém era Timóteo. O jovem ministro precisava desesperadamente de ser cheio novamente com o poder de Deus para conseguir atravessar vitoriosamente a provação que lhe era apresentada. Assim como Deus fortaleceu Paulo sobrenaturalmente no momento em que o apóstolo se sentiu ferido e traído, Deus prometeu fazer o mesmo por Timóteo em seu momento de necessidade. E Deus não mudou. Ele ainda não faz acepção de pessoas. Se ele fez aquilo por Paulo e Timóteo, fará o mesmo por você hoje. Você está enfrentando uma situação perturbadora hoje? Aconteceu alguma coisa para você se sentir solitário e abandonado por aqueles que pensavam que seriam fiéis em permanecer ao seu lado? Em caso afirmativo, é tempo de você pedir a Jesus para ficar ao seu lado. Se você lhe pedir ajuda, ele se apresentará para ajudá-lo, torná-lo seu amigo e enchê-lo com o poder de que você necessita para conquistar vitoriosamente esse momento difícil de sua vida. Então, por que você não vai em frente e pede ao Senhor para ajudá-lo hoje? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu admito que tenho me sentido muito solitário na situação que estou enfrentando neste momento. Mesmo que meus amigos tentem entender, eles simplesmente não conseguem compreender a provação emocional pela qual estou passando. Porém, sei que tu entendes tudo, Senhor. Por isso, hoje estou pedindo que te apresentes e me ajudes em meu momento de necessidade. Fique ao meu lado para ajudar-me, apoiar-me e encher-me com uma dose renovada do grande poder do Espírito Santo para que eu possa triunfar vitoriosamente em meio a essa provação desafiadora. Sei que, com tua presença e teu poder ao meu lado, vencerei essa luta de fé em que estou envolvido neste momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em vários exemplos de sua vida em que se sentiu extremamente fraco, mas então Jesus Cristo veio ao seu lado e o encheu com toda a força de que você necessitava para atravessar vitoriosamente a situação difícil que estava enfrentando? Você conhece um amigo que está lutando neste momento e se sentindo muito abandonado? Em caso afirmativo,
Por que você não demonstra o seu amor a esse amigo hoje, dedicando tempo a compartilhar como Jesus o fortaleceu em seus tempos de crise do passado? Seu testemunho poderá ser exatamente o que vai encorajar o seu amigo a permitir que o Senhor se apresente como seu ajudador em seu momento de necessidade. Quando você estava enfrentando aqueles tempos difíceis e o Espírito de Deus o encheu com o seu poder, como você soube que ele o havia tocado? Que transformação imediata você sentiu que lhe fez saber que Deus acabara de enchê-lo novamente com seu Espírito? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.